Ponto de partida de sexta-feira no ar. Não tem teleprompter, não tem TP, gente. Sou eu, são vocês, os comentários que vocês fazem, as perguntas, as provocações, as críticas, as questões que vocês trazem ao longo dos pontos de partida de segunda e de quarta-feira. Hoje eu estou em São Paulo, no icônico edifício Copan. Infelizmente não dá para ver as curvas do Copan aqui da vista da janela desse apartamento em que eu estou. Tenho alguns comentários, nosso principal assunto é Pablo Marçal ainda, mas eu acho que mais amplamente do que Pablo Marçal, a situação da esquerda, a situação da direita, as transformações que acontecem na sociedade brasileira e para onde que a gente vai, o que está acontecendo. Então eu queria começar com Lelo Miguéis. Muito bom, obrigado. Mas para mim entre aspas, culto à prosperidade e empreendedorismo é o pior dessa nova geração. Para acreditar que um cara com menos de 40 anos fez 200 milhões de patrimônio, honestamente, tem que ser muito otário. Alguém que pouco trabalhou e nunca empreendeu. Vamos lá, Lelo. Eu acho que tem duas questões aí com as quais a gente tem que trabalhar simultaneamente. Primeiro, sim, isso eu acho que é um ponto-chave. É uma fortuna abissal, 169, 170 milhões de reais, que é o que ele declarou à Justiça Eleitoral, quase 171 bilhões, né? É uma quantidade abissal de dinheiro, é muito dinheiro, não é uma fortuna normal, é um cara muito rico. Entendeu? Essas coisas de lançamento de curso, venda de coisa digital, é claro que dá dinheiro e gasta-se muito dinheiro. As margens de lucro, elas são estreitas. Você pode fazer 1 milhão, você pode fazer 2 milhões, você pode fazer talvez 5 milhões no lançamento, num mega lançamento desses. Mas você gasta 3 milhões em impulsionamento, você gasta também uma quantidade muito grande de dinheiro. Então esse negócio não é um jogo trivial, percebe? O ponto fundamental aqui o Pablo amealhou uma fortuna abissal fora do radar em 8, 10 anos. Ele precisa explicar como ele fez esse dinheiro, entende? Ele precisa explicar como fez esse dinheiro. Não está explicado. Ele fala, não, faço... Ele dá sempre umas respostas meio vagas, meio... Agora, por outro lado, eu acho que tem que tomar um pouco cuidado com essa coisa de culto à prosperidade e empreendedorismo, porque eu acho que aí você está caindo numa armadilha da esquerda que explica muito de por que a esquerda está tomando uma surra da extrema-direita no Brasil. Entende? O que acontece é o seguinte, como vocês sabem, eu sou um grande fã da Nova República. O Plano Real trouxe uma quantidade imensa de brasileiros para a classe média. A entrada de dinheiro das commodities chinesas e os planos de apoio, os planos sociais do governo Lula 1, principalmente, trouxeram também uma quantidade imensa de brasileiros à classe média. Então a gente tem uma quantidade muito grande de brasileiros que tem celular, tem geladeira, tem ar-condicionado, que estão na classe média, uma classe média baixa talvez, mas que tem uma casinha, tem uma cozinha, tem tipo... A preocupação não é mais a preocupação de sobreviver. A preocupação não é mais a preocupação de... Sabe... será que eu vou ter um prato de comida hoje? A preocupação começa a ser com os desejos e ansiedade do futuro. A classe média não pensa como pobre. É diferente. Classe média quer crescer, quer ter prosperidade, não tem medo de trabalhar, tem muito medo de cair para trás. E o Brasil é um país que não facilita para essas pessoas. É muito difícil você empreender no Brasil, é muito difícil você crescer no Brasil. O Estado brasileiro não é organizado para você ver essa coisa da pessoa que cria um negócio e começa a prosperar, começa a crescer, começa a ampliar. O Estado brasileiro pune empresário, pune principalmente pequeno e médio empresário.
ele não pune grande empresário. Grande empresário, quando você começa a ter lobby no Congresso Nacional, aí você começa a ter facilidade com imposto, tudo mais. Quando vem um governo mais desenvolvimentista, se você calha de estar no ramo certo, vem dinheiro barato do BN10, vem essas coisas todas. Agora, o pequeno empresário, o microempresário, aquele cara que está ali ralando na periferia para, sei lá, montar primeiro um salão de barbeiro, depois um segundo, depois um terceiro, montar uma rede de padarias, montar um negócio digital qualquer, montar uma startup que tem a ver com a cultura local, porque você de repente explodiu numa rede social qualquer, aí você começa a querer ter uma produção maior de conteúdo, precisa contratar gente, como é que você contrata esse troço legalmente, como é que você abre empresa, como é que você fecha empresa. Tudo isso é muito complicado no Brasil, a carga burocrática é muito grande, o peso que aquilo custa para você, e isso quer dizer que você tem que dar uma quantidade muito grande de dinheiro para o governo e sobra muito dinheiro para você conseguir investir. Então a gente tem essa política, que é uma política meio esquizofrênica, que é quando o cara mais precisa ter a grana na mão, quando ele mais precisaria ser incentivado a... Não, cara, você acabou de criar essa empresa aí, você precisa investir para crescer e tal. Nessas horas a gente cai em cima, o Estado brasileiro cai em cima, quer tudo. Ele facilita quando você já é grande, então vira uma barreira. A gente é um país que fecha quase todas as empresas que abrem, entendeu? As pequenas e médias empresas que abrem. Então, obviamente, a gente não tem uma infraestrutura preparada para um brasileiro que quer empreender. E aí bate mesmo uma coisa que é preconceito da esquerda, entendeu? A esquerda pensa no burguês. Como é que eu penso o burguês? Burguês é classe média. Burguês não é só o cidadão da cidade, né? O Marx olha para o burguês como o dono dos meios de produção. Né? O sujeito que é dono da fábrica, que é dono do maquinário, tudo mais. E tudo bem, essa é a leitura que o Marx faz, está tudo certo, e essa é a maneira, ainda como boa parte da esquerda vê. Eu vejo o burguês como o sujeito que tem gana de crescer. A gente tem hoje nas periferias brasileiras uma energia contida, uma quantidade de gente que quer crescer, e a esquerda olha para as pessoas como coitadinhas, estão sendo enganadas pelo capitalismo. Coitadinhas, estão sendo enganadas pelo neoliberalismo. Elas acham que podem, elas não podem. De fato, é muito, muito, muito difícil, mas é muito, muito, muito difícil porque a estrutura do Estado é feita para massacrar esse cara. Entende? Em países em que é fácil você abrir uma empresa, em que é fácil você começar a contratar gente, em que esse processo todo é facilitado, e que se por acaso você quebra, você não sai sendo barbaramente punido porque você quebrou, você não tem que passar meses e anos com dívida ativa na União, com isso, com aquilo, tipo... Cara, pega Estados Unidos, pega Canadá, pega boa parte dos países da Europa. Você consegue criar uma empresa, consegue criar um negócio e consegue crescer. E uma quantidade imensa do PIB está baseada em pequenas e médias empresas. A gente não consegue ter isso. A gente não consegue. A gente podia ter uma legião de pequenas e médias empresas. A gente tem uma população que é uma população que quer produzir, quer ralar pra cacete, quer trabalhar de domingo a domingo. E a gente não deixa, a gente limita, a gente segura, entendeu? Você faz tudo certo no processo inicial da Nova República, que é você traz aquilo que o Brasil sempre precisou fazer. Trazer pessoas para a classe média. Aí quando você vê essas pessoas na classe média e elas não querem ser funcionários públicos, elas não querem trabalhar na firma de um patrão qualquer, elas querem trabalhar por conta própria, quando você consegue finalmente dar essa energia criativa, essa energia de construção de PIB, você abandona, entendeu? Aí a esquerda olha isso, são os coitadinhos enganados pelo capitalismo, são os coitadinhos enganados pelo neoliberalismo, são pobre de direita é burro, tudo mais. O ponto que a gente tem que entender fundamentalmente é o seguinte: é claro que Pablo Marçal é um vigarista, entendeu? É um cara que fica vendendo sonho e não entrega nada, né?
Mas o Pablo Marçal está falando para as pessoas o que elas querem ouvir. Qual é o discurso de esquerda para essas pessoas? Não tem. Por que essas pessoas, a esquerda precisa compreender por que os beneficiados pelos programas sociais de 2004 a 2008 não querem mais saber da esquerda? Porque a esquerda não fala o que elas querem ouvir. Percebe? Quando você vai fazer uma reforma tributária, porque você precisa mexer na maneira como as coisas são tributadas, o que você faz? Porque o lobby dos grandes setores empresariais, da Fiesp, etc., é muito poderoso e porque tem muita grana, você vai lá e mantém as isenções fiscais para as grandes empresas, para vários setores industriais. Agora, aí você precisa tirar essa grana que você deixou de arrecadar de algum lugar. Você vai fazer o quê? Você vai pegar lá o cara da periferia e você vai ter que pagar imposto de importação da coisa que você traz da Shopee, do AliExpress, da Shein, entendeu? Você vai ser popular com a turma que finalmente pode comprar um tênis, finalmente pode comprar uma camiseta transada, que finalmente pode comprar um celular mais bacana porque está pagando o preço chinês, e o cara vai ficar feliz? Não, mas tem que ter a indústria nacional, a gente tem que proteger a indústria nacional. Tá certo. Aí a indústria nacional faz por 3 vezes o preço, porque é sempre assim, a classe média alta pode comprar, a classe média baixa fica a ver navios, ela não pode ter desejos. Então, no fim das contas, o ponto que eu estou fazendo aqui é, olha, tem que perguntar como o Pablo Marçal fez dinheiro, porque no Brasil não é trivial fazer essa quantidade de dinheiro assim, entende? Isso dá muito trabalho, é trabalho full time, e não dá para ser influencer e fazer esse trabalho ao mesmo tempo. Não dá para escrever não sei quantos mil livros como ele escreve e ter esse trabalho. Eu escrevo livro, cara. Escrever livro dá trabalho pra cacete. E não dá dinheiro pra cacete. Vai por mim. Isso é uma coisa. Agora, o culto à prosperidade e empreendedorismo dessa nova geração não é o pior, é o melhor. Isso é força criativa. E a gente joga fora. Isso é uma lástima. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. A Flávia Tavares, editora executiva do Meio, ela passou uma semana na Ucrânia. E ela viu coisas fascinantes, fez registros fascinantes. É um país que está sendo barbaramente atacado pelo país vizinho muito mais poderoso. Está sobrevivendo. Agora partiram para um processo louco e ao mesmo tempo brilhante do ponto de vista de guerra, que invadiram a Rússia. Não, vamos começar a tomar cidades russas, e agora a gente vai ter que trocar. Quer sair daqui? A gente devolve as cidades russas, vocês devolvem as cidades ucranianas. Como é que é viver na Ucrânia? Como é que é lidar com esse mundo? Como é que é viver num país em guerra? Como é que é estar num lugar em que a sirene pode tocar a qualquer momento, a sirene toca e corre pro bunker porque pode ter um bombardeio, medo de vida, sabe? Cara, tá muito interessante o material que a Flávia preparou, muito interessante. Uma semana na Ucrânia vale cada segunda leitura. Se você for assinante do Meio, eu, se fosse você, assinava. E estamos a menos de um mês de lançamento do streaming. Quem tem essa assinatura vai ter um streaming novo para si. Além de tudo que você já tem no Meio, vai ter um streaming também. Isso mesmo, igual na sua televisão ali do lado da Apple TV, da Globoplay, da Netflix. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio, como eu disse, e esse aqui é o ponto de partida de sexta-feira, hoje de São Paulo. Kaique Carvalho. Se a justiça e a lei eleitoral não valem mais nada, vamos oficializar o Vale Tudo. O engraçado é que em 2016 ninguém se importava com os 20% e 30% da população que viu a sua presidente eleita ser destituída do cargo por um Congresso mau caráter e corrupto. Vivemos em uma democracia que uma parcela da população não sabe conviver com as regras do jogo. Qual o fundo do poço que essa infantilidade vai nos levar? Kaique, sua informação está errada. O que as pesquisas de opinião diziam a respeito de 2016 é que Dilma Rousseff estava com 9% de aprovação popular, tá?
foi mais baixo do que Fernando Collor. O mesmo Datafolha dava para o Collor, no momento em que ele sofreu impeachment, 11% de aprovação popular. Veja, dentro da margem de erro. Mas, se você pega todos os levantamentos do Datafolha ou do Ibope, a Dilma é, todos os presidentes da história da Nova República, a pessoa que chegou no ponto mais baixo de popularidade. Então, o que havia em 2016 no Brasil era uma quase unanimidade de que Dilma Rousseff precisava sair. E é por isso que o Congresso Nacional teve poder político de derrubar a Dilma. Veja, eu não estou dizendo de forma alguma que... Eu não estou dizendo de forma alguma que o impeachment tenha sido legítimo. O impeachment tem 3 problemas. Primeiro, ele foi feito por um argumento legal válido, mas aquilo era uma desculpa, entendeu? Os senadores não caçaram a Dilma porque ela contraiu empréstimos contra a Caixa Econômica Federal, contra o Banco do Brasil. Aqueles crimes estão previstos na lei do impeachment, entendeu? Você pode, se um presidente da República ou um governador de estado toma empréstimo de um banco que essa pessoa controla, isso é um crime contra a lei fiscal. E esse tipo de crime pode ser considerado pelo parlamento um crime de responsabilidade que leva ao impeachment. Então, o que aconteceu foi que a Dilma contraiu aqueles diversos empréstimos. Ela não contraiu o empréstimo, o que ela fazia era uma operação em que o banco pagava uma conta que era do governo, contas muito altas, e programa de safra, esse tipo de coisa, entendeu? E o governo demorava muitos meses para repagar o banco. Então, embora não fosse um empréstimo no sentido de que você não estava assinando um contrato de empréstimo, é um empréstimo. O banco adiantou um dinheiro para o governo. Então, aquilo pode ser considerado um crime de responsabilidade. Então, desse ponto de vista, do ponto de vista formal da lei, foi isso que aconteceu. Os senadores podiam fazer aquele impeachment. Agora, eles não fizeram impeachment por causa disso. Eles fizeram impeachment porque estava todo mundo apavorado com a Lava Jato. E a Dilma tinha uma postura corretíssima, tanto a Dilma quanto o Ministério da Saúde, o Ministério da Justiça, o ministro Cardoso, de não interferir na Polícia Federal e não interferir no Ministério Público. Na Polícia Federal eles teriam, inclusive, comando direto, né? Mas não fizeram. Não fizeram interferência. E deputados e senadores, vocês estão malucos, vai ser todo mundo preso. Esse troço vai ser, a gente precisa botar o Michel Temer porque o Michel vai resolver. Então aquela coisa de vamos fazer um acordão com o Supremo com tudo, é do tipo, vamos botar panos quentes, vamos ver aí, sentar com o pessoal do Supremo, como é que a gente combina e tal. E uma das coisas que o pessoal não lembra é que esse acordão incluía o Lula, incluía não prisão do Lula. Quer dizer, não era uma coisa assim, o PT estava fora desse acordo, da maneira como o pessoal via. Enfim, é um impeachment ilegítimo nesse sentido, porque ele foi feito sob uma desculpa, né? Por um motivo canalha, patife. E sob os aplausos das pessoas que torciam justamente pela Lava Jato, né? Quer dizer, o impeachment que foi feito para combater a Lava Jato, que ganhou os aplausos da turma que estava a favor da Lava Jato nas ruas. Então, todo mundo foi feito de bobo pelo Congresso Nacional. Agora, isso não aconteceu, entendeu? Não fique na ilusão de que isso aconteceu porque contra o desejo de 20%, 30% da população, porque a Dilma não tinha essa popularidade toda, cara. Tanto que em 2018, a popularidade do PT estava tão no chão em 2018, que o Centrão todo apoiou Geraldo Alckmin. Era um tanto partido na coligação do Geraldo Alckmin que ele tinha uma quantidade de tempo de televisão que se bobear, se você for fazer a conta, nunca nenhum candidato à presidência teve. E o que o Centrão não tinha entendido, porque nenhum político entendeu, o que o PSDB não tinha entendido, é que aquele bonde já tinha passado. O bonde da televisão já tinha passado.
PSDB não aprendeu isso até hoje, né? Puseram uma estrela da televisão como candidata a prefeito de São Paulo achando que ia arrasar. Enfim, o bonde da televisão tinha passado e o bonde dos políticos tinha passado. Quando o Bolsonaro se elege, ele se elege fazendo um número absurdo, porque ele sempre foi político, mas fazendo um número de antipolítico, né? De um cara que vou acabar com o sistema, isso está tudo podre e tal, aquelas coisas que as pessoas acreditam. Então, o Bolsonaro tira de letra e ele vence, ele perderia o segundo turno contra qualquer candidato, menos um candidato do PT. É curioso até, né? O Ciro Gomes é um cara muito mais de esquerda que o Fernando Haddad, muito mais desenvolvimentista, certamente. O Haddad tem um perfil mais fiscalista e, no entanto, pelo Haddad ser do PT, a turma não votou no Haddad. Se o Ciro tivesse ido para o segundo turno contra o Bolsonaro, provavelmente o Ciro teria ganho. Aliás, qualquer candidato teria ganho do Bolsonaro, porque todo mundo se junta nessas horas contra um candidato radical. Só que, em sendo um candidato do PT, não teve jeito. Lula teria perdido aquela eleição se ele tivesse concorrido. E provavelmente a gente teria um outro presidente ou uma outra presidente da República agora, porque o Lula tinha se desmontado politicamente. Mas foi preso. E aí a gente começa esse processo todo meio alucinante, né? Que a cada passo disso, Lava Jato, impeachment, as duas tentativas do Janot de derrubar o Temer, aí a eleição do Bolsonaro, a prisão do Lula, a cada passo desses, você vai tendo uma degradação maior do sistema político brasileiro. Até que a gente chegue a esse ponto em que, ao ter eleito, de certa forma, um candidato do Centrão, porque o Bolsonaro é um cara radical de direita, mas simultaneamente ele é Centrão a vida toda, né? Ele que manda no país hoje. Nunca o Centrão teve tanto poder quanto hoje. A consequência da Lava Jato, que foi um movimento contra o fisiologismo e a corrupção política, foi botar no centro do poder brasileiro, dentro do Congresso Nacional, os principais representantes do fisiologismo e da corrupção política. É um processo bem doloroso esse de degradação que a gente viveu, sabe? Agora, não se engane, cara. A Dilma não tinha esse apoio. 2, vai ter efeito grave a cassação do Pablo Marçal. Não estou dizendo para não fazer, não. Mas vai ter efeito grave, se acontecer. E isso vai ampliar a radicalização de uma parcela da população brasileira. E isso me preocupa a beça. Devia preocupar você também. A luz está variando, eu sei, que hoje o ponto de partida, enfim, dia confuso, com muitas apurações acontecendo simultaneamente, então a gravação do ponto de partida de hoje está entrecortada por instantes de pausa para outros trabalhos. Mas o último comentário dessa sexta-feira é FM Pinto. Fico inclinado a concordar com Pedro, mas também fico desconfortável com o peso que essa situação coloca na esquerda, no centro, nos liberais e nos progressistas em geral. É exigido que se moderem, que furem a bolha, que pisem ovos para não afastar qualquer eleitor, que tentem criar pontes com quem é agressivo e só querem implodi-las e por aí vai. Enquanto isso, na extrema-direita se fala sem pudor, se profere as mais absurdas grosserias e são corroídos todos os valores que preservam o tecido social e democrático e que garantiram o progresso, e mesmo assim eles só crescem. Não há paridade de armas. Você tem razão. Você tem razão. Existe um grupo na sociedade que está disposto à ruptura da democracia. E é um grupo grande na sociedade que deixou de considerar que há democracia. E se exige de quem continua no jogo da democracia que seja quem vá atrás do diálogo. Mas ao mesmo tempo, cara, desculpem, pelas iniciais eu não sei se você é homem ou mulher, então me permito cara. Às vezes eu chamo minha mulher de cara, então não é nenhuma ofensa.
essa não é a intenção. O pressuposto fundamental da democracia é que nós fizemos, eu já falei isso construindo dessa forma algumas vezes. Nós fizemos um pacto num determinado momento como sociedade, que é: nós não vamos ter um ditador, nós não vamos ter um tirano, nós vamos fazer o exercício da autogestão. Para fazer o exercício da autogestão, nós temos que compreender que haverá opiniões diferentes, haverá divergências. Então, para começar, nós democratas deveríamos partir do princípio de que há divergências e discordâncias são naturais. E que a coisa que a gente tem de fazer com essas divergências, essas discordâncias, é conversar sobre elas. É ter consciência de que a gente não vai mudar a opinião de todo mundo o tempo todo, isso é impossível, mas a gente vai fazer um esforço de compreender o que a outra pessoa está querendo dizer. Eu acho que esse é o que diferencia, isso é o que diferencia democratas de não democratas. A gente faz o esforço de compreender o que o outro deseja dizer. A gente faz o esforço de compreender onde o outro está. Se alguém tem que fazer o esforço para manter a democracia, são os democratas. Quem não quer fazer esforço para manter a democracia, quem acha que a democracia já foi embora, não vai fazer. E se não formos nós a fazer, quem será? Então para mim é jogo jogado. É isso mesmo. Eu acho que esse exercício de busca do diálogo, de busca da conversa, de busca da compreensão, que não é para ser um exercício passivo de simplesmente, tudo bem, você está sempre certo, não quero discordar de nada. Não. Vamos argumentar, mas vamos buscar tentar entender o que as pessoas pensam, não aquelas frases que elas repetem no início das conversas, mas por que você acredita nisso? Como é que funciona? Como é que você busca? Esse esforço de diálogo pode convencer as pessoas aos poucos de que a relação pode ser uma relação respeitosa e de tolerância com a existência do desacordo, que é o que a gente precisa. Se ninguém fizer esse esforço, acabou. Então, se é pra gente, façamos nós. Enfim. Gente, semana pesada, semana que vem não vai ser mais simples. O streaming do meio tá chegando. Até segunda-feira. Eu tenho uma enorme admiração pelo canal, é por onde eu me informo. Eu aposto muito no streaming. É rápido, direto ao ponto. Poder ter uma newsletter que vem com conteúdo curado, que tem não só fatos e dados, mas também opinião, visão, ajuda a formar o raciocínio crítico que a gente precisa para continuar à frente, continuar liderando processos e pessoas dentro das empresas. Não tem como começar o dia sem ler o meio, né? O meio é ponto de partida do meu dia, né? Pegar uma caneca de café, sentar, abrir o e-mail do meio e me informar. Eu sempre andei no transporte público no Rio de Janeiro, então o meio era a melhor forma de me informar durante a manhã, de saber todas as notícias nacionais e internacionais. É um veículo democrático, onde as informações são passadas com seriedade e veracidade. Quem não segue o meio ainda, eu recomendo, sou super fã e espero que vocês sigam fazendo esse trabalho de trazer um lugar diferente, um ponto de vista diferente.